E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Me Salva Tech aqui no YouTube. Aqui quem vai apresentar hoje temos 4 Tech Talks, tá? Então vamos apresentar aqui, na verdade são 3 Tech Talks, uma dividida aí entre o Rafa e o Thiago. A gente vai começar aqui com a Tech Talk do Gilberto, depois vamos ter na sequência o Thiago e o Rafa fazendo a apresentação e depois o Marlon vai fazer a apresentação dele também. Provavelmente a gente vai dividir isso em 3 vídeos, então confiram aí a apresentação do Gilberto. E aí, Giba, todo teu. Show, vamos lá. Boa tarde, galera. Eu sou Gilberto, trabalho aqui no Me Salva como desenvolvedor front-end e tal, e vou estar falando um pouco sobre o SaaS, dar uma introdução ao SaaS. Vamos lá. Primeiramente aqui, quem sou eu? Eu sou Gilberto Júnior, o vulgo Giba, apelidado carinhosamente pelos meus colegas de time como Giba e tal. Sou desenvolvedor front-end, sou entusiasta open source, tal. Gosto muito de descobrir novos aplicativos e tal, open source, gosto de estar apoiando ali a galera e tal. Inclusive, amo muito Linux, ultimamente estou bem focado assim, em aprender mais sobre Linux, subir mesmo assim o nível e tal, e está sendo uma experiência bem legal. E nas horas vagas eu gosto de jogar ali, principalmente Dark Souls e tal, é um jogo que eu curto bastante, mas jogo de tudo um pouco aí. E aqui eu coloquei uma imagenzinha minha aqui, estilo country aqui, para representar o Nordeste. Pô. Show. Vamos lá. Para começar a falar sobre o SaaS, acho que é importante dar logo um contexto do que é o CSS em si. O CSS ele significa Cascade Style Sheets. Ele foi lançado em 17 de dezembro de 1996 pela World Wide Web Consortium, que é um consórcio assim de como a web funciona em si. Eles que tomam as decisões lá de que padrões a web vai seguir e essas coisas. O CSS em si, ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de estilo. Então, ele serve basicamente para adicionar estilo a documento web, tipo um documento web. Então, quando você abre aqui uma página da internet, por exemplo, o Google, a galera ali usou CSS. Tipo, eles usaram CSS tal para fazer os estilos, deixar daquele jeito que todo mundo conhece. Então, é isso. Vamos para a próxima. Tá. Agora, o que basicamente seria o SaaS? O SaaS ele significa Syntactical Awesome Style Sheets. Ele é uma extensão / pré-processador de CSS. E o que seria um pré-processador de CSS? O pré-processador de CSS é meio que um programa que permite você gerar CSS a partir de uma sintaxe única desse pré-processador. Então, basicamente, você vai pegar o size, tipo, vai criar um arquivo ali com .size ou .scss, que é os dois tipos de arquivo do size, e vai começar a escrever nele. Tipo, ele vai ter meio que uma sintaxe única, vai ter os padrões dele e tal, você vai codar ali, depois você vai compilar e ele vai te gerar CSS. Então, basicamente, não existe apenas o size, existem outros pré-processadores, como o stylus e o less, mas, assim, de forma mais geral, o mais popular é o size. Tipo, ele é bem mais popular que os outros. Um pré-processador, ele permite que também você utilize recursos que não estão disponíveis nativamente no CSS. Às vezes você quer fazer algum código ali um pouco diferente, usar uma coisa um pouco mais avançada, o CSS não te permite isso. E você pode fazer isso com pré-processador. Você pode ali escrever uma função específica e após isso ele vai compilar e transformar em CSS válido. Então, por exemplo, você cria lá seu arquivinho ali, .size ou .scss, escreve seu código, o compilador vai compilar o seu arquivo para .css e, cara, você vai ter um estilo ali compatível, estilo CSS compatível. Show. Agora aqui eu vou demonstrar um pouco da sintaxe em si. O SaaS ele possui 2 tipos de sintaxe, que é a sintaxe com uso de indentação, que é a extensão de arquivos .size. Então, basicamente, ele é um pouco parecido aqui com o Python. Apesar de eu não ter nem um pouco de experiência com Python, Python ele usa meio que essa indentação em si. Então, tipo, você não precisa usar aqui chave, ponto e vírgula. Por meio da indentação, você faz todo a separação de código.
como vocês podem ver aqui na imagem. E o outro estilo, que é o mais popular, é o estilo Superset, que é a extensão de arquivo .scss. No caso, o estilo Superset, ele meio que segue o padrão do CSS. Então, basicamente, você pode escrever um código CSS e alterar o arquivo depois para .scss. Basicamente, vai funcionar normalmente, porque como ele é um superset, ele funciona inteiramente com CSS já existente. Então, você pode pegar o seu CSS, transformar em .scss, que é o size, e adicionar o código SCSS extra, código size extra do estilo superset. Ele é parecido com o que o TypeScript faz com o JavaScript. Tem aquela regra de que todo código JavaScript é um código TypeScript válido. Essa regra se aplica aqui. Todo código CSS é um código size válido. O recurso do size que mesmo assim chamou a atenção mesmo, que foi uma coisa muito bem vista pela comunidade, sim, foi a questão das variáveis. Para escrever uma variável em size, você obrigatoriamente deve começar a palavra com um cifrão. Ela deve ser prefixada com um cifrão, que é o símbolo aqui do dólar. Então, basicamente, aqui segue um exemplo de como eu declaro uma variável em size. Dito o cifrão, dito o nome da variável em si e o valor. Aqui eu atribuí o valor como blue. E aqui eu tenho um exemplo de código atribuindo a variável no size. Então, basicamente, você digita o cifrão e o nome da variável. Aqui eu coloquei o nome dela como head e atribuí um valor com ela, a cor vermelha, como podem ver aqui no quadradinho, tipo, usando o modo HSL, que é um pouco utilizado hoje em dia, mas é um modo bem legal de atribuir cor. Certo, e aqui embaixo eu pude reaproveitar. Então, basicamente, eu escrevi aqui o valor uma vez, variável head uma vez, que contém o valor vermelho, e atribuí ela em dois lugares diferentes, de forma bem fácil. Depois de um tempo, nas versões atuais do CSS, eles também implementaram algo parecido, que é a questão das propriedades customizadas do CSS. Mas como vocês podem reparar aqui, ela é um pouco mais complexa do que a do size em si. O size ele deixa um pouco mais limpo o código, tipo, um pouco mais fácil. O CSS, para você declarar uma variável customizada, você tem que declarar aqui um root, e dentro dele atribuir a variável prefixada por 2 traços. Então tem que iniciar com 2 traços, nome da variável e o valor. E quando você for reutilizar ela, você tem que atribuir uma função var, palavra reservada var, abrir os parênteses e colocar o nome da variável em si dentro. Pode ver aqui que é um pouquinho a mais de trabalho. Então a do size acaba sendo bem mais limpo e intuitivo. Show. Outra questão é a questão do nesting, que é o aninhamento. A gente pode aninhar estilo dentro de um elemento pai e isso acaba diminuindo a repetição de código. Então aqui no CSS, se você for atribuir estilos a todas as propriedades que estão dentro do button, você tem que redeclarar ele todas as vezes. Aqui ponto button A, botei o estilo. Ponto button danger, coloquei outro estilo. Ponto button ponto warning, outro estilo. No size, você não precisa fazer isso. Você declara aqui uma propriedade ponto button, abre as chaves e dentro dela só coloca as propriedades filhas em si, dentro das chaves do pai. Então isso acaba diminuindo um pouquinho a mais também de repetição de código. A gente também pode utilizar isso utilizando o símbolo E comercial, que é esse aqui. Aqui, como vocês podem ver, 2 exemplos. O exemplo do CSS aqui, tive que repetir o ponto .btn várias vezes, para atribuir diferentes estados para ele. E no size, utilizando o E comercial, eu posso diminuir aqui um pouquinho de repetição de código. Eu abro a chave aqui uma vez e os elementos filhos eu posso usar apenas o E comercial para atribuir esses estados. Então acaba sendo bem mais limpo em si. Agora, prosseguindo aqui, temos os módulos. Quando você vai escrever um código size,
código de estilo size, você não precisa escrever todo o código em um único arquivo. O size ele também permite usar módulos. A gente pode usar a palavra @use, que é uma expressão reservada pelo size, para a gente carregar outro arquivo como módulo. E o que isso significa? Significa que você vai escrever um arquivo size em si, e se você transformar ele num módulo, quando você for compilar, o compilador em si ele não vai compilar esse arquivo. Tipo, ele não vai compilar várias vezes, ele vai compilar só onde ele vai ser usado. Então, aqui, basicamente, aqui tem um exemplo. Para criar um arquivo módulo no size, você deve iniciar com underline. Aqui eu criei um arquivo underline base.scss. Criei duas variáveis, onde a primeira variável aqui é de fonte, atribuo o valor de fonte a ela, e a segunda variável é de cor, onde atribuo a cor para ela. Reutilizei aqui, dentro do body. Em outro arquivo, que não tem nada a ver, outro arquivo separado, eu usei o @use, que é a palavra reservada, e o base. Tipo, eu não preciso nem dar o caminho em si do arquivo. Tipo, @use e o nome do módulo em si, o size ele é inteligente, ele já consegue fazer a importação para ti. Então, todo o estilo que existe aqui no módulo pá em si pode ser usado em outros arquivos. Apenas importando ele aqui, @use, base, e aqui eu posso utilizar base.primary color, que é o mesmo que essa primary color que está aqui. Então, isso acaba te deixando bem mais simples de tu diminuir a repetição de código, onde você vê que o código em si você vai reutilizar muito ele, você pode escrever só em um lugar e transformar em módulo para reutilizar em vários outros lugares, sem precisar reescrever tanta coisa. Show. Outra função bem interessante do size são os mixins. Os mixins eles nos permitem criar grupos reutilizáveis de CSS. Isso nos ajuda bastante em evitar a repetição de código. Aqui eu coloquei um exemplo do mixin. A mixin a gente declara ela iniciando com arroba e utilizando a palavra mixin. Aqui eu criei uma mixin chamada flex column. Dentro dela eu coloquei 3 estilos diferentes, tipo display flex, flex direction column e o background da cor gray. E aqui dentro desses dois outros elementos eu pude reutilizar a mixin, utilizando a palavra reservada include. Então, @include, flex column, que é o nome da mixin. Então, aqui dentro eu já estou reutilizando todos esses estilos que estão dentro da mixin. Inclusive, a gente pode até colocar a lógica da mixin um pouco mais avançada, que é uma mixin que ela recebe 2 parâmetros, parecido com uma função de alguma linguagem de programação. Então, basicamente, aqui eu declaro uma mixin chamada coolButton. Ela recebe duas propriedades, o color e o BG, o background. E aqui eu defino que a minha mixin vai receber o color e o background. Aqui eu criei outra propriedade com .btnorange, que é o botão laranja, @include, para incluir a mixin, e aqui eu passo 2 cores. Então, tipo, eu posso reutilizar essa mixin em vários lugares com cores diferentes. Então, isso me dá um poder bem grande, assim, de evitar repetir código. Te dá um poder para evitar essa repetição de código em si. Show. Aqui vamos às próximas aqui. O size ele ainda nos permite usar funções, que ajuda a gente a definir operações complexas. E isso facilita a abstração de alguns comportamentos que tem na linguagem. Aqui, eu dei um exemplo de condicional. No size, você pode até utilizar o condicional, meio que de uma linguagem de programação, coisa que no CSS isso não existe. Aqui eu declarei um mixin, chamada ThemeCalls, recebi uma propriedade theme, e aqui eu utilizei o if e o else. Então, meio que aqui eu utilizei meio que uma lógica que só existe em linguagem de programação dentro do size. Então, aqui eu utilizei uma condicional, o if e o else, e aqui eu utilizei um loop. Criei aqui meio que um array, e aqui eu posso percorrer esse array. Então, em cada tamanho do elemento. Eu passo o tamanho de cada elemento aqui nesse size. Próximo. Aqui a gente pode criar funções reutilizáveis.
E o Sais também nos fornece algumas funções prontas. Aqui eu dou um exemplo de uma função, tipo, a gente utiliza a palavra reservada function, função soma aqui, sum, vai receber numbers. Aí dentro dela a variável sum é igual a 0, e para cada número, no array de números, o sum vai fazer uma adição com numbers. Então aqui eu posso meio que fazer uma operação bem complexa dentro do Sais. E no fim eu retorno. E inclusive o Sais, eles nos dão funções assim pré-prontas, funções prontas já dele mesmo. Aqui é o Lighten e o Darken, que é o exemplo aqui das duas. O Lighten, basicamente, ele recebe a cor em si. Aqui eu repassei o Base Color, que é um verde. E aqui eu coloquei o 25%. Esse 25% quer dizer que essa função em si ela vai deixar essa cor 25% mais claro. E a Darken faz a mesma coisa, mas para o escuro. Ela vai deixar 25% a cor mais escura. Então, essas funções pré-prontas dão mais liberdade ainda para a gente fazer as coisas legais aí na linguagem. Show. No fim, depois que você for lá escrever todo o seu código Sais, passar por tudo, aí no final, o seu código Sais, que é o arquivo SCSS ou .sais, vai ser compilado e vai ser transformado em CSS. Então, tipo, esse código CSS vai ser um código CSS padrão, que vai ser entendido pelo browser, e isso vai deixar você usar normalmente. Show, galera. Então é isso. Dúvidas, feedbacks? Cara, tinha bastante coisa ali do Mixin que eu não entendia para que ele ia servir. E basicamente eu tava usando o Sai só como um CSS simples. Porque para mim a única coisa que ele faria muito de diferente, que é meu uso, é alinhar as coisas. Porque ficar usando ponto button e na frente o tag, nossa, isso aí é muito chato. Isso deixa o seu código muito grande e para ficar lendo depois fica muito, muito complexo, eu diria. Muito bom, parabéns. Parabéns, mandou muito bem. Pergunta pra ti, tu chegou a olhar outros compiladores? Cara, eu olhei bem por cima. Tipo, não me aprofundei muito. Cara, um negócio ali que eu vi que tu falou foi sobre as variáveis, né? Tu até comentou ali sobre o CSS Variables, né? Que é um negócio que tu coloca lá no root e tudo mais. E aí tu falou que no SAS ali é mais limpo. De fato, né, no SAS é muito mais limpo, né, de fazer. O CSS, ele, tipo, trouxe essa novidade aí, faz até pouco tempo. Faz muito aí. De, tipo, tu ter variáveis, assim, para suprir algumas necessidades, assim, de, tipo, fazer mais coisa nativa, né, e eu acho que uma das coisas que pode, assim, ser uma vantagem quando tu tem variáveis no CSS é que tu pode manipular isso por JavaScript e mudar o estilo, por exemplo, de muita coisa, né? Então, sim. Por exemplo, sei lá, se o tema da variável tu tem um índice, sei lá, eu já vi algo parecido com isso. Pode, tipo, afetar isso em KDE. O SAS também, se eu não me engano, uma das vantagens é, principalmente quando a gente tem coisas que são incompatíveis entre navegadores. Tem como tu botar plugins nele, e aí ele adiciona um CSS que é tipo, sei lá, agora a gente não tem tanta disparidade, mas no começo a gente tinha muita coisa que entrava em navegadores, por exemplo, no Chrome, aí no Firefox era diferente, aí tu tinha que botar uma linha de código que era diferente para esse navegador. Retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, Então ele tinha... Nossa, saudoso. Graças a Deus ele foi com ódio no coração. Saudoso que ninguém tem saudade. Saudoso de desespero. Então ele já fazia essas coisas pra gente, né? O CSS, o SAS também tem compilação com Watch. Então tu pode, tipo, tá fazendo um código e ao mesmo tempo ele vai já compilando. Então para quem usa Hot Reload, que nem a gente faz no front, é muito bom, porque o SAS já vem com essa dinâmica. Se eu não me engano, o SAS, aí a galera do Ruby pode me dizer, ele foi implementado em Root primeiro, não foi? Ô, louco. Eu acho que foi. Eu acho que ele vem do Ruby, só uma curiosidade sobre isso. O SAS veio do Ruby.
E o que eu gosto do SAS, principalmente do SCSS, tá? Que é o que tu tá mostrando ali. Que o SAS mesmo é aquele que tu tinha mostrado antes, que não tem... tu não põe chaves, tu não põe ponto e vírgula e tal. O que eu gosto é que, tipo, cara, para te transformar de um formato para o outro é muito fácil, sabe? Então, diferente de outros compiladores, o LES é meio parecido, tá? O LES é muito parecido. Mas, por exemplo, se tu usa o Stylus, que é um que a gente já usou, é muito difícil de tu pegar o código e tu te acostumar depois a escrever num estilo ou no outro, sabe? Porque o Stylus, ele é, sei lá, pelado, né? Tu não põe nem 2 pontos. Diferente, Você separa por espaços, né? A propriedade e o valor. Ele tenta ser minimalista, assim. A ideia do Stylus é ser o mais minimalista possível. Ele é parecido ali com o ponto SAS, só que sem os 2 pontos. É só o alinhamento que resolve as coisas. Só que, no fim das contas, é o que o Fred falou. Quando tu quer dar manutenção nisso baseado num CSS de verdade, nossa, dá muito trabalho. Se tu pegar um CSS, né, que tu tem e colar num ponto SCSS, vai funcionar. Né? Sim. Agora, se tu quiser, por exemplo, fazer isso em outros... No LESS também vai funcionar, tá? Mas se tu quiser fazer isso no Style, por exemplo, tu não consegue. Então, tipo, de certa forma, traz uma dificuldade aí a mais. Ele não tem... Teria que usar um parser aí, uma ferramenta online, sei lá. Mas é só a título de curiosidade mesmo. Ele não tem retrocompatibilidade com CSS normal? Não. Tipo, por padrão, não. Nossa, isso é triste, cara. O Fred falou ali das variáveis e tal. Uma coisa que é bom de lembrar é que o SAS foi criado muito antes do CSS ter variáveis, ou muito antes do CSS pensar em ter variáveis, né? O SAS, todos os pré-compiladores de CSS, eles resolvem o mesmo problema que o TypeScript veio para resolver do JavaScript, ou o Babel veio para resolver ainda antes e tal, que é trazer os poderes que nitidamente aquela linguagem está faltando para os dias atuais. Então, o CSS, coisas que a gente gostaria de fazer no CSS e a gente não conseguia fazer no passado, todas elas entraram primeiro para os pré-compiladores de CSS, que daí no fim das contas o que acontecia? Bota uma linguagem de programação para manipular aquele CSS antes dele virar um CSS de verdade. Então, o navegador, tanto que os navegadores nem estão adaptados para ler nem SAS, nem TypeScript. Eles veem só a linguagem já compilada depois. Então, assim como o JavaScript aprende com Babel, aprende com TypeScript, implementa isso na linguagem, CSS também, mesma coisa. As variáveis apareceram no SAS e nos outros pré-compiladores muito antes. Alguns anos atrás, o CSS implementou isso de verdade no código. Antes das variáveis, o CSS não conseguia fazer cálculo também, não conseguia botar quanto que é 2 mais 2, não dava para fazer. Inclusive, quando eu aprendi a programar, era super claro. HTML e CSS não são linguagens de programação, são linguagens de marcação, exato. Então, uma linguagem de marcação não faz lógica. Hoje em dia, faz lógica. Tu consegue usar ali uma função calc no CSS, que ele consegue ver quantos pixels tem, menos tantos por cento que tem de tela, e conseguir fazer esse cálculo. Só que isso foi uma evolução que levou vários anos para acontecer, né? Inclusive, o calc do CSS faz uma coisa incrível que eu acho que o SAS não faz, né? Ele consegue, tipo, pegar unidades diferentes no cálculo, tipo, tu usa... 100 VW, 100%, isso. 100 pixel. Exatamente, pega 100% e diminui pixels, né? Então, ele tem aí eu diria que é uma melhoria com relação aí ao SAS. Assim como no JavaScript, a dor que tem quando não, beleza, gostei muito, função, por exemplo, ali, o mixin, por exemplo. Qual que é a dor de tu transformar isso trazer isso pro CSS padrão? A dor é, tu não pode quebrar o web do passado. Tu tem aí 30, 40 anos de história que tu não pode quebrar na web porque tu adicionou uma nova funcionalidade. Quando um pré-processador trabalha, no fim das contas, ele converte para um CSS que com certeza não vai quebrar o web passado. Então, essa é a maior dor que se tem para colocar novas variáveis. Hoje em dia tem várias evoluções com relação ao CSS. Vale até assistir o Brasil JS, tem as gravações do Brasil JS e tal, que são muito boas. Tem uma, acho que em 2019, eu acho, tinha a questão de tu conseguir
manipular a etapa de render do CSS, assim. Então tu consegue escolher, tipo, como que o border radius funciona, por exemplo. Como que é a forma que ele renderiza o corte, de uma box e tal. Então é bem legal ver assim as evoluções, mas todas essas coisas levam vários anos para entrarem de fato pro uso do dia a dia do programador. Cara, isso é muito legal. E eu recomendo para todo mundo assistir essas coisas do Brasil JS, porque eu peguei uma madrugada sem querer, os caras, nos vídeos desse, eu vi um cara fazendo shot alcoólico utilizando JavaScript para controlar um Arduino, um Raspberry Pi, que fazia tudo temporizado. Então, tipo, ele só colocava o copo e falava, eu quero tal receita. Aí passava na Coca, passava no whisky, passava em outro negócio, depois falava assim, tá aqui, tá pronto. Eu tava nesse projeto JS, eu tava lá. Cara, eu fiquei louco com isso daí. Eu falei, mano, não tem nem como, eu não imagino fazer um negócio desse. É isso que tu ainda trabalhou com Arduino, tu fez essa brincadeira, tu certamente ficou muito feliz de que eu poderia fazer isso também em casa. Exato, cara. Eu gosto muito de hardware também. Mais alguém com alguma dúvida, alguma questão aí pra falar pro Giba? Bela apresentação, só isso mesmo. Cara, parabéns aí pela apresentação. Isso. Eu tinha mais um comentário que era uma coisa que a gente usa bastante nos mixins, que é um pouco assim o que o Bootstrap fazia no passado, o Bootstrap usa Sass também, né? Era muito tipo, sabe aquelas helpers que tem de CSS? Por exemplo, font size, margem, top e tal. Então era bem legal porque tu pode, tipo, usando o Sass, tu pode usar um array, né? É uma linguagem um pouquinho diferente. Tem uma sintaxe própria. E em cima daquele array tu pode iterar, pode fazer for, pode fazer outras coisas. E dá para gerar automaticamente muitas funções dessas que são auxiliares. Vale a pena, assim, para quem tiver curiosidade um dia, dar uma olhada nos mixins que tem lá no Bootstrap. Inclusive no nosso. Complexo. Se vocês forem olhar a nossa UI Kit faz isso. Pra vocês terem uma ideia, tipo, hoje a gente mudou todo. Vocês viram que a gente tá implementando todo um novo design system, mas a nossa UI Kit passada, ela tinha várias cores básicas que a gente se baseava. Então, a gente tinha ali, por exemplo, a cor red do Me Salva, ali, o vermelho do Me Salva, Edge 4343, e a gente tinha 5 variações dela para claro e 5 variações dela para escuro. Então a gente tinha por padrão que a cor base de qualquer uma das cores da marca era uma cor 5. E a gente tinha ali variações de cor até o 0 e até o 10. O que a gente fazia? Um array de 0 a 10 com cada uma das cores, passa isso e gera todas as classes. Gera todas as classes de color, gera todas as classes de background color, gera todas as classes auxiliares. Tá? Então, com o it, varrendo todas as cores, tu consegue gerar todas as classes auxiliares. Caramba, vocês foram longe. Show, galera? Então, mais uma vez, parabéns, Gilberto. Ótima apresentação. Muito boa toque. E finalizamos aqui a primeira Tech Talk do dia. Lembrando, vamos ter 3 Tech Talks hoje, então essa foi a apresentação do Gilberto. Parabéns. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e assinem e ativem o sininho.